Queridos, graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Eu sou Vinícius Ravani, sou pastor na Igreja Batista Nacional El Shaddai, na nossa linda e maravilhosa e bela cidade de Lagoa da Prata, aqui em Minas Gerais. Esse é o nosso Sementes de Fé e eu queria trazer para você hoje uma meditação. Eu queria começar aqui em Mateus 11, versículo 29, que diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus nos fala aqui, esse texto ele é muito rico, do 28 ao 30 de Mateus 11, fala sobre o vinde a mim, um texto muito conhecido. Só que eu não queria trabalhar esses detalhes não, eu queria pegar só esse ponto aqui, ó. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Sobre mansidão, sobre humildade, eu quero falar hoje sobre não ser uma pessoa iracunda, não ser uma pessoa irada, nervosa, agressiva, que tudo você faz com nervosismo, suas palavras machucam, suas observações são como navalha que enfiam na carne e você às vezes está até sofrendo por causa disso, porque as pessoas começam a se afastar de você. Por quê? Porque você é uma pessoa irritada, nervosa, irada. Então eu queria falar hoje, Jesus fala, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Queria te falar sobre aprender com Jesus a não ser uma pessoa tão irada. Mas eu vou falar primeiro, eu quero falar sobre a ira, desafiando-nos a aprender com Jesus a não ser irado. Mas eu queria ler com vocês alguns pequenos versículos sobre a ira. E os versículos por si só já falam bastante com a gente. Primeiro que nós vamos ver aqui, se encontra em Tiago, no capítulo 1, versículo de número 19. Olha essa palavra. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então a Bíblia fala que você tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e olha, mais tardio ainda para se irar. Por quê? Porque quando o homem fica irado, a ira dele não consegue produzir a justiça de Deus. Tudo que a sua ira vai produzir é aquilo que na verdade vai trazer mais prejuízo do que bênção. Na ira do homem não tem como operar a justiça de Deus. A justiça de Deus se opera de outra forma. Então, você às vezes no momento de ira pode fazer uma coisa que seus olhos, sua mente está dizendo para você, você está certo, vai lá, faz mesmo, vinga mesmo. Só que preste atenção, o fruto dessa ira não é bênção, porque ele foi feito debaixo de um momento em que você não estava pensando direito. Não são poucos os exemplos que você vê de pessoas que depois de ter feito algo e agora arcando com as consequências, ela põe a mão na cabeça e fala, o que eu fiz? Por que eu não pensei direito? Olha outro texto, Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 9. Os textos falam, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Não apresse em ficar irado. Por quê? Porque a ira ela está dentro do íntimo, dentro do coração de uma pessoa que não tem sensatez nenhuma. Então às vezes é uma pessoa que qualquer coisa tira você da paz, aí você é nervoso e você também parte para algum tipo de ação física. Isso não termina bem. Isso não traz benefício nenhum. Nem para você, nem para sua família. Talvez sua esposa, seus filhos, seus empregados, colegas de serviço, irmãos de igreja, elas já estão com medo de falar com você, porque você é uma pessoa irada. E aí, olha aqui, aprenda. Toda pessoa iracunda, ela esconde a sua ira em cima dessa afirmação. Eu só falo a verdade. Eu sou sincero.
Porque eu só falo a verdade, eu sou sincero. Não, falar a verdade e ser sincero não é desculpa para ser grosseiro e austero com as pessoas. Não é desculpa para agir como se eu fosse um ogro, como se eu fosse uma fera, alguém que só lança de si ferpas e machucões nas pessoas. Efésios, capítulo de número 4, versículo 31, também nos fala algo. Longe de vós, presta atenção, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Então, onde que tem que estar a ira, a cólera, a blasfêmia, a gritaria, a amargura? Longe de vós. Essas coisas precisam estar distante da gente. Essas coisas não podem estar na nossa casa, nas nossas vidas. Pastor, mas eu sou assim. E eu, desde pequeno, eu sou assim, eu reproduzi o que eu vi do meu pai. Pois é, escuta, está na hora de você quebrar esse ciclo, eu vou chamar de maldição, desse ciclo de maldição. Quebra isso. Eu quero ler agora alguns textos em Provérbios. Olha para você ver. Provérbios 29, versículo 11. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. O insensato expande a ira. O sábio diminui, reprime a ira. Você não tem como você não irar. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. E também a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo diz isto. Você não tem como não irar, mas não expande a sua ira. Não abre sua ira para alcançar pessoas. E aí você vai para as redes sociais e coloca aquelas frases mais idiotas. Aquelas frases que denunciam o tamanho da infantilidade que você tem. Por quê? Porque brigou, porque fez isso, porque fez aquilo. Você já viu pessoas morrerem ou matarem, no caso, num trânsito? Por quê? Por causa de nada. Porque alguém falou uma coisa, porque alguém disse algo, e aí buzinou para ele, e ele desceu do carro com uma chave de roda, uma ferramenta, e aí agrediu o companheiro e a pessoa ali do trânsito, e acabou matando um pai de família, acabou fazendo uma coisa das piores. Quero ler o último texto aqui, meu tempo já estourou, mas só para você ver aqui esse assunto, quero fechar com Colossenses, capítulo de número 3. Olha para você ver, Colossenses, o que Paulo diz aqui em Colossenses 3, aqui no versículo de número 8, olha aqui, ó. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Despojai, tire isso de você. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor por esse moço, por essa moça, talvez uma pessoa que está irada, a vida tem feito coisas que tem deixado com que ela fique nervosa, mas a palavra diz que o fruto do Espírito é benignidade, mansidade, domínio próprio, longânimo, que o Senhor faça com que os frutos espirituais brotem na vida dessa pessoa, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, tenha um coração pacífico. Tchau.